Olá a todos e a todas, meu nome é Edgar Santos Powell, eu sou graduando do curso de Ciências Biológicas Bacharelado e estamos aqui em mais um episódio do Transcrição, hoje dando continuidade à série dos laboratórios do departamento, e dessa vez com o professor Tercílio Calça Júnior, que está de frente para o Laboratório de Genômica e Proteômica de Plantas. Olá, professor, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Então, bom dia, prazer nosso. Primeiramente, eu queria saber o que levou o senhor à biologia. O senhor sempre gostou desde pequeno ou esse interesse foi surgindo aos poucos ao longo da vida? Desde pequeno, sim, sempre me interessei, principalmente por vir de uma família muito ligada à agricultura, né? Meus avós, enfim, embora tenham mudado para a capital e meu pai tenha trabalhado na indústria, mas a gente sempre teve uma ligação muito forte, né? Familiares no interior, lidando com agricultura, com produção, uma ligação muito grande com a natureza, assim, né? Com a parte realmente de respeito à natureza, de integração com tudo que é vivo, né? Embora no ensino equivalente ao ensino médio da época, eu tenha, até por estar morando em capital, né? Relacionado com indústria, fui estudar na área de informática industrial na época, mas quando chegou a época de faculdade, eu realmente fui para a área biológica, cursei engenharia agronômica, né? Que é apesar da engenharia no nome, é das ciências biológicas, né? E não saí mais dessa área, né? Fui cada vez mais me envolvendo e seguindo aí mais dentro da área de genética, de biologia molecular. Mas o interesse sempre veio desde a infância, assim. E o interesse em estudar especificamente as plantas e os vegetais, professor? Ela surgiu ao longo da graduação ou na sua carreira essa oportunidade foi aparecendo aos poucos? Não, já surgiu desde o início da graduação. Eu comecei logo no primeiro ano de graduação a estagiar no laboratório de cultura de tecidos vegetais, né? E aí isso foi me encantando, né? Embora a interação com outros organismos, né? Micro-organismos, animais e outros, mas sempre o enfoque na área vegetal foi se consolidando já desde o início, né? Aí foi seguindo ao longo da carreira. Professor, então, atualmente, o senhor é o chefe do Laboratório de Genômica e Proteômica de Plantas. O senhor poderia nos dizer um pouquinho o que o laboratório do senhor faz e quais são as principais linhas de pesquisa? O Laboratório de Genômica e Proteômica de Plantas, né, que chama o LGPP, desde o início, lá por volta de 2009, 2010, ele tem trabalhado focado em estudar respostas de expressão gênica em plantas a fatores, normalmente fatores ligados a estresses bióticos e abióticos, né? Obviamente pensando em identificar genes e produtos gênicos que são chave, vamos dizer assim, né, de modo geral, para as plantas responderem melhor, né, com mais tolerância ou até com resistência a esses fatores. Então, a gente tem trabalhado com plantas cultivadas, plantas nativas também, em resposta a vários fatores de estresse. Mas sempre o método que a gente usa é investigar respostas de expressão gênica, principalmente em nível proteômico, né? Tercílio, só uma curiosidade. Você fez uma transição, né, do seu doutorado, que não foi aqui na nossa região, e veio para cá. Como é que foi um pouco disso? Assim, foi diretamente? Você já tinha contato com algum grupo daqui, da UFPE? Na época, eu estava no doutorado trabalhando com transcriptômica, né, focado na transcrição, e em 2005 eu participei de um congresso que foi aqui em Recife, o Congresso Nacional de Fisiologia Vegetal, e foi meu primeiro contato com grupos, né, com pesquisadores da UFPE em loco, né. Em 2005 também, pouco depois do congresso, eu fui convidado pelo grupo de genética vegetal aí do Departamento de Genética, professora Ana Ben, professora Edson Quido, na época, para participar de um curso que eles estavam oferecendo aqui na UFPE. Então, o meu primeiro contato mesmo na UFPE foi nesse curso,
oportunidade única, né, extremamente interessante, extremamente válida, e aí que eu acabei conhecendo a estrutura, a equipe, né, e um ano depois surgiu a vaga para o concurso, e resolvi prestar, obviamente, e felizmente pude ser aprovado e ingressar aqui no departamento desde 2006. O professor Kido foi meu colega de doutorado à época, 3 anos antes, né, ele terminou o doutorado antes de mim, mas a gente conviveu 2 anos na época do doutorado lá em Piracicaba, do Sena, da USP. Mas, resumindo, esse foi o link, né, para vir para cá. E aí, como eu Que passei ótimo. aqui, eu vim. Não, foi ótimo, porque a gente Felizmente. nota que teve esse contato, né? Você fez uma Sim, certa transição, uma mudança e tudo mais. sim, sim, sim. Então, e aí é mais ou menos depois que você ingressa que você cria o laboratório, né? Então, tipo, já foi realmente um direcionamento que você fez ao chegar aqui. Eu costumo brincar um pouco, né? Mas brincando a gente fala muitas verdades, né? Na minha graduação eu trabalhei bastante com genômica, né? Trabalhei com a investigação de alguns genes, né? No finalzinho da graduação. No mestrado eu trabalhei com a genômica mesmo, com o sequenciamento de um genoma organelar. No doutorado eu fui seguindo o dogma, né, da biologia molecular. No doutorado eu fui para o transcriptoma, né? Trabalhei com expressão gênica em nível transcricional. E aqui na Federal, trabalhando em proteoma, né? Fui para tradução e pós-tradução aí. Mas, na verdade, a minha chegada aqui, eu acabei, óbvio, né? Logo na chegada, acabei me integrando ao grupo de genética vegetal do departamento e trabalhei junto com eles em projetos, cujo foco principal era transcriptômica, né? Análise de expressão gênica em nível transcricional, mas logo em 2008 e 2009 surgiram projetos em rede à época, um financiado pelo CNPq, que era a rede Genoprot, FINEP também, e outro projeto que era o INCT Bioetanol, em rede nacional. E aí nós fomos convidados para participar, e já nesses projetos a gente acabou ficando com a parte de investigação de proteoma, né? Era uma novidade para mim também, nunca tinha trabalhado com isso, mas desafio sempre é bom, né? Na hora a gente fica um pouco receoso, né? Mas é sempre bom a gente poder expandir conhecimentos, expandir aplicações, e claro, como eu disse, vinha numa sequência já, né? É outra forma de olhar a expressão gênica a nível proteômico. E de lá para cá tem sido o carro-chefe, sim, do laboratório, focar mais em proteômica. Professor, e o senhor poderia dizer para a gente quem são as pessoas que fazem parte do laboratório? Quantos ICs, doutorandos, mestrandos, se tiver pós-docs também, quem faz parte dele, no caso? Essa composição ela vai mudando ao longo do tempo, né? Nós já tivemos integrantes que ficaram bastante tempo com a gente, alguns alunos desde da graduação, fizeram mestrado, doutorado, pessoas também que já passaram por lá, pesquisadores que fizeram pós-doutorado conosco, e, claro, felizmente, a grande maioria deles hoje seguiu na área, está trabalhando em outras instituições, ainda são pesquisadores, ou já são docentes, são colegas. Isso deixa a gente muito, muito feliz, né? Atualmente, a gente está com um grupo um pouco mais reduzido, mas nós contamos hoje com um pós-doutorando, Dr. Paulo Martins, né? Entrou esse ano, um novo projeto que a gente está começando com cana-de-açúcar, né? Resposta à radiação ultravioleta B. Estamos com alguns doutorandos ainda aí do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, mestrandos também, programa de pós-graduação em genética e do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFPE. Temos também discentes de pós-graduação do programa de biologia celular e molecular aplicada da UPE, que eu sou credenciado, e alguns ICs, né? O número de ICs, eu sempre tive um carinho muito especial pela iniciação científica, eu tenho um respeito muito grande por ela. A gente sabe que dá um trabalhão, né? Mas é um trabalho onde tudo começa, né? A gente, né, Vilma, a gente
a gente só conseguiu seguir na carreira porque um dia alguém nos acolheu, né? E teve paciência em nos explicar o beabá das coisas, né? Então, eu respeito muito a iniciação científica, acho que é sempre válido. E a gente está com um grupo reconsolidado agora de ICs bastante bons, né? A gente conseguiu algumas bolsas de projetos, né, para iniciação científica, além do PIBIC, e mesmo alunos voluntários que sempre nos procuram, né? Especialmente a gente tem disciplinas onde a gente fala dessa parte da genética, da biologia, e uma eletiva genômica, transcriptômica e proteômica que a gente ministra, e sempre tem alguns alunos que se interessam de forma especial e vêm nos procurar, e boa parte deles, né, acabam realmente gostando e seguindo na área. Então, voltando à pergunta, a gente está com um grupo bastante bom, sim, depois de uma fase aí, umas dificuldades, acho que todo mundo passou, né, de cortes de recursos, de corte de bolsas, a própria pandemia, né, acabou afugentando muita gente do laboratório, e é uma área, né, Vilma, que a gente precisa ter aquela presença no laboratório, né, é uma área de pesquisa extremamente presencial, né, de conviver, de ver o que o colega está fazendo, de interagir, de aprender. Então, realmente, a pandemia complicou. Mas, felizmente, né, e graças a certas coisas da biologia molecular, da genética molecular, como vacinas, né, como RNA, por exemplo, isso nos tem sido permitido voltar a usufruir. Perfeito. Professor, agora entrando um pouquinho nos projetos que o senhor vem desenvolvendo, um dos seus projetos é justamente desenvolver os biomarcadores funcionais para a cana-de-açúcar em relação ao estresse por radiação UVB. O senhor poderia explicar ao público o que são esses marcadores e como eles podem ajudar no melhoramento do vegetal da cana, que é uma das espécies de maior importância econômica que se tem? A gente pode começar falando da cana, mas a gente trabalha com outras espécies também, né? A gente pode falar um pouquinho depois. Esse projeto especificamente, ele tem muita associação com a mitigação de fatores ligados às mudanças climáticas, né? Tem um apelo ambiental muito grande. Como assim? A gente já teve 2 doutorandas no grupo, doutora Amanda, que hoje é professora lá em Petrolina, Amanda Rocha, e doutora Geisenilma Rocha também, está em Campina Grande, na Embrapa, que trabalharam com resposta de cana-de-açúcar e de algodão marrom, né, à radiação UV. O que a gente já sabe? Que a radiação ultravioleta B excessiva, ela causa danos às plantas, né? Ela tem alguns aspectos benéficos, as plantas evoluíram para se adaptar a isso, mas em excesso, que é o que vem ocorrendo, né, com as mudanças climáticas, elas causam destruição de fotossistemas. Então, sim, a planta sofre, a planta cresce menos, a planta, pensando em plantas cultivadas, a planta tem uma fotossíntese menor. Então, isso, claro, direto ou indiretamente, vai significar uma menor produtividade, né? As plantas vão se adaptar, né? Elas se adaptam muito melhor do que várias outras espécies. Mas, em termos de agricultura, sim, você tem um dano plausível, um dano mensurável. Então, o que a gente está estudando? Por causa do polimorfismo, né, você tem diferentes variedades de cana, você tem diferentes materiais genéticos de algodão, por exemplo, de cana-de-açúcar. A gente está estudando como é que cada um deles está respondendo a essa maior incidência de radiação ultravioleta B, que é uma tendência esperada para as próximas décadas, isso se acentuar. E o pacote vem tudo junto, né? Não é só aumento da UVB, é aumento de temperatura, aumento do infravermelho, possível e óbvio já em alguns locais, aumento do déficit hídrico, da seca. Então, a gente está tentando se adiantar, né, seguindo uma tendência de pesquisa mundial, tentando se antecipar na seleção de materiais vegetais mais tolerantes à radiação UVB. Então, que produzem mais isoflavonoides, que expressam genes que vão produzir proteínas fotoprotetoras, né, contra a radiação UVB. E a gente já tinha visto respostas muito interessantes comparando variedades de cana já na época das teses que eu citei, né?
E, mais recentemente, a gente está revisitando esses projetos, partindo para uma abordagem de biomarcadores funcionais. O nome é pomposo, né? Biomarcador funcional. Mas o que é isso? São genes, né? São proteínas, genes que se expressam em seus produtos. Então, a gente selecionou poucos genes que, aparentemente, pelos resultados anteriores, parecem ser mais decisivos nessa resposta. E a ideia do projeto agora é testar realmente se a maior expressão desses genes, por manipulação genética, por edição, por seleção, vai realmente trazer o fenótipo de maior tolerância na cana, né? É claro que esse resultado pode ser depois expandido para outras espécies, né? Então, em linhas gerais, esse é o projeto de UVB na cana. Ô, Tecílio, você tocou num ponto importante, porque a gente tem vivido recentemente nessa preocupação que já era antiga, mas que agora está bem maior sobre essa mudança climática, com todos os danos que ela pode trazer às nossas regiões. O nosso país vem vivendo aí essas ondas de calor que atingem muito, né, a nós diretamente, mas a gente eu confesso que eu nem parei para pensar muito na situação de plantas. De animais eu pensei um pouquinho, mas não pensei tanto na planta. Você acredita que a gente vai ter que desenvolver ainda cultivares que sejam de maior resistência ainda, porque pelo cenário, né, que se aproxima aí, a gente vai ter um contexto de ainda mais ondas de calor, de mais aumento dessa temperatura global. Então, eu acho que vocês estão também trabalhando com essa visão, não é isso? Com certeza. Esse é um dos grandes motes, né, um dos grandes motivadores desse tipo de pesquisa, né? A gente, apesar de parecer que a gente está se adiantando em alguma coisa, na verdade a gente está atrasado, né? Já era para a ciência ter se preocupado e corrido com isso há mais tempo, mas é algo que a humanidade sempre vai ter que fazer, porque e se comprovando os modelos, né, de previsão para mudança climática, e infelizmente parece que eles estavam absolutamente corretos, né, e a coisa está acelerando mais do que se imaginava, essa aqui é a verdade, a agricultura vai ter que correr atrás. Então, quanto mais eficiente a gente for no uso da água para a agricultura, quanto menos as plantas conseguirem utilizar a água e manter eficiência de produção, melhor, né? E claro, aí não é só água, né? Então, resistência a alta temperatura, o foco que a gente está dando para a radiação UVB, que está no pacote, e as pragas e doenças, né? Enchente num lugar, seca no outro, né? Quando a gente fala em seca, por exemplo, aqui para a região do semiárido, para a região nordeste toda, não só do Brasil, semiárido brasileiro, mas para todas as regiões áridas e semiáridas do mundo, a gente tem um exemplo de outro projeto que a gente trabalha com palma forrageira, que é o inseto cochonilha de escamas. Esse inseto ele é extremamente beneficiado pela seca. Então, quanto mais se agravar a falta d'água, em áreas que se cultiva palma forrageira, por exemplo, na época seca, vai ser pior para a planta e vai ser melhor para a praga, né? Mas ela vai ter condições de atacar a planta. Então, na verdade, a gente está tentando correr atrás do prejuízo, né? Nesse caso, tentando identificar genes da palma que ajudam a palma a ser mais resistente, vamos dizer assim, ao ataque da cochonilha, né? E tudo está ligado às mudanças climáticas, né? Sempre foi assim. O problema é que agora isso está atingindo níveis de aceleração absurdos, né? Eu falei da radiação UV, nem todo mundo sabe que na região do estado do Rio Grande do Norte, nosso quase vizinho aqui, existe um buraco na camada de ozônio. E mesmo que não apareça na mídia, a camada de ozônio ela não foi recomposta, ela continua com buracos, né? E quanto mais houver aquecimento do planeta, quanto mais houver degradação ambiental, mudança climática, a chance do ozônio nos proteger cada vez menos vai ser maior. Então, vai virando tudo uma bola de neve, né? Mais UV, mais calor, mais eventos extremos, né? Mais tempestade onde não chovia, mais seca onde chovia. A gente viu, quem diria que a gente ia ver o que a gente viu esse ano, né? Tá vendo ainda na Amazônia. Se a gente parar para pensar o volume de água que deixou de chegar ali, é uma coisa
nossa, inimaginável quase, né? Secar rios da Amazônia, quer dizer, quando que a gente imaginava isso? Então a gente realmente tem que estar preparado. E o máximo que puder ser feito nesse sentido ainda vai ser pouco, né? Professor, um dos outros projetos que o senhor vem trabalhando, é bem interessante esse também, que para mim parece algo até de ficção científica, que seria em relação ao projeto sobre a ação da microgravidade nas respostas fisiológicas e moleculares da lentilha d'água para suporte da vida em missões espaciais. Isso me lembra muito de um filme que é O Perdido em Marte, onde o personagem principal ele começa fazendo aquelas criações de batata, porque ele ficou em Marte, né? E eu queria que o senhor explicasse para a gente melhor o quão próximo e quão distante isso está em relação à ficção e se poderia entrar um pouquinho mais em relação a esse projeto, como ele funciona. Pois não, sou suspeito para falar, mas é uma temática que eu também acho bastante interessante. Primeiro porque, ao contrário do que a gente possa imaginar, o que se descobre num experimento como esse não tem aplicação só em viagem espacial, né? Você acaba descobrindo coisas que podem ser aplicadas aqui na Terra, né? Só para contextualizar, a gente tem uma colaboração, a professora Kátia Scortese, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colaboradora nossa na área de proteômica há um bom tempo. E Kátia é pioneira, né, no Brasil nessas pesquisas com microgravidade. Ela já teve projetos financiados, inclusive pela Agência Espacial Brasileira, onde ela estudou efeito de microgravidade em algumas plantas, né? Então, mandou para voo suborbital, né, para expor a planta à falta de gravidade. Vocês lembram que planta tem sensores para gravidade muito importantes, né, gravitropismo. Então, muita coisa do desenvolvimento das plantas, não só dos animais, mas principalmente das plantas, depende da planta perceber gravidade, né? E a gente fica imaginando, né, lembrando disso, poxa, como é que fica a conquista espacial? O filme que você citou mostra muito bem isso, né? O ser humano vai precisar, de alguma forma, ser capaz de produzir alimento, seja numa estação espacial ou numa colônia na Lua, em Marte, sei lá. E como é que faz isso, né, em outro nível de gravidade, sem gravidade ou com microgravidade? Então, de novo, quanto a gente puder adiantar nesse conhecimento, melhor para as aplicações. E isso não é ficção, não, né? A NASA e outras agências espaciais têm financiado projetos exatamente para isso já há décadas, né? Eles não divulgam muito, claro, existe todo o interesse, né, em ter resultado antes, mas recentemente a NASA lançou chamadas aí para financiar pesquisa nesse sentido. Bom, eu sabendo que a professora Kátia já tinha um histórico nessa área, e ao saber de um edital ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, sobre essa temática pelo CNPq, a gente propôs, né, essa ideia de trabalhar com a lentilha d'água, né, ou as lentilhas d'água, são várias espécies, são macrófitas, né, aquáticas, plantas bem pequenas, são as menores angiospermas, em microgravidade. E uma razão muito interessante para isso é que a própria NASA já divulgou uma lista de espécies com maior potencial de uso em ambiente espacial, em estações espaciais, ou mesmo em estruturas para cultivo de plantas no espaço, onde você tem uma série de exigências, né? Você não tem espaço, embora você esteja no espaço, você não tem dentro da estação espaço suficiente para cultivo. Então, realmente, ela se encaixa aí como boa candidata, né? Ela cresce rápido, ela não exige muita água, embora seja uma planta aquática, ela pode crescer, por exemplo, em efluentes da espaçonave, né? Na hora de reciclar dejetos dos astronautas ou água de reuso, imagina, tem pouquíssima água ali, tão pouca que os caras têm que aproveitar até a urina deles, né, e dos dejetos para recuperar a água dali. Então, como é que você vai ter planta, né? Então, tem que ser uma planta que usa muito bem esse tipo de material para reciclar nutrientes e reciclar. Então, a ideia é essa. Nesse projeto, a gente vai testar um equipamento muito interessante que a professora Kátia tem lá em Natal, chamado Clinostat.
É um equipamento que simula a microgravidade. A gente não tem dinheiro para ficar mandando lentilha d'água nos foguetes do Elon Musk, né? Se a gente pudesse, a gente mandava, seria ideal. Mas, enfim, vamos ter que se virar com o clinostat. E aí a gente vai ver a resposta dessas plantas em microgravidade a 2 fatores de estresse principais que ocorrem no espaço sideral. Primeiro, a radiação eletromagnética de modo geral. Claro que a gente vai enfatizar a ultravioleta, né? Em ambiente espacial, a radiação UVA, B e C é absurdamente mais intensa do que aqui na superfície do planeta. E salinidade, ou estresse osmótico, que possivelmente é uma dificuldade que as plantas vão encarar nesse ambiente, né? Não tem água suficiente. Então, vai ter que se virar com uma água ou semi-salinizada ou uma água que não seja tão favorável osmoticamente para ela. E o intuito é o mesmo, identificar materiais que se deem melhor, que se desenvolvam melhor nesse ambiente, e principalmente genes e proteínas que ajudem com marcadores de seleção para identificar esses materiais. A ideia geral do trabalho é esse, mas não é ficção não, porque os resultados, né, do projeto desse pode ser aplicado para o melhoramento genético das plantas aqui mesmo. Né? Se a gente identificar um bom gene de tolerância ao UV ou um gene de tolerância a estresse por salinidade, tem inúmeras aplicações aqui na superfície do nosso bom e velho planeta Terra ainda. Pô, muito legal. E, além disso, professor, o senhor tem mais algum projeto que você tenha contribuído a partir da análise proteômica? A gente vem acumulando alguns resultados, né? E claro que o projeto de análise proteômica ele tem essa característica, né? Ele te dá uma lista de várias proteínas que a gente chama de candidatas, e óbvio, depois de terminado o projeto, fica essa lista lá para a gente identificar e testar as que a gente acha que são a chave para o processo. Então, a gente costuma dizer que são projetos que não acabam, né? Porque sempre vai poder ter material ali para dar continuidade. A gente tem trabalhado, sim, como eu falei, com palma, né? O foco é a resposta à cochonilha. A gente já identificou vários biomarcadores, já estamos numa etapa agora, como aluno de doutorado, para validar isso em vivo, né? Com apoio, obviamente, do IPA, né? Instituto Agronômico Pernambuco, um dos grandes parceiros que a gente tem nos projetos. Aliás, esse é outro detalhe que eu queria destacar, né? Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, e o que eu também não estou contando, sempre é feito dependendo de muita colaboração. Tá? Isso eu queria enfatizar, que a gente não faz nada sozinho. Eu, desde antes até de vir para o UFPE, mesmo na época de pós-graduação, aos projetos, e claro que isso aumentou muito vindo para o UFPE, e eu tendo que tocar os projetos, só são viáveis com muita colaboração. Então, esses trabalhos em rede, tanto redes aqui dentro da universidade, com colegas do departamento, né? O professor Marcos Moraes, o grande colaborador, o professor Valdir, o professor Ana Benco, o Soquido, o professor Sérgio Crovella, e outros docentes aqui do departamento sempre têm colaborado muito. Outras instituições aqui de Pernambuco, da Universidade Federal Rural também, né? Principalmente essas áreas que eu trabalho, eu preciso muito da parceria deles, e tem sido muita colaboração efetiva e que tem frutificado em produções, em formação de recursos humanos, com a estação de cana de Carpina, né, o pessoal da Ridesa, e outros grupos da Rural também. A gente é muito grato a isso. Como eu falei, o IPA, né, o Instituto Agronômico, tem ajudado bastante. Esse projeto com Palma, ele é uma parceria já desde 2017 com o IPA, né, e uma parceria que continua, até porque eles são os grandes, vamos dizer assim, receptores finais das tecnologias, né, eles são os grandes intermediadores de fazer esse conhecimento virar algo concreto na agricultura, lá para o produtor, né, eles são essa interface de extensão, né, Dilma, de fazer o conhecimento virar algo útil, de fato, para a sociedade, lá na ponta, quem precisa, que é o pequeno, médio, às vezes até o grande produtor rural. E o IPA é essencial nesse processo. E o contrário também, né, em trazer demanda para a gente. O IPA é um dos melhores agentes, né, para
trazer para a gente o que a agricultura está precisando, porque às vezes a gente está pesquisando na pesquisa básica, obviamente, às vezes assuntos que não têm uma ligação tão direta com as demandas. É óbvio que a universidade tem o seu papel de pesquisa básica, eu sou suspeitíssimo para falar disso, adoro pesquisa básica, mas a gente também tem o outro lado de tentar atender as demandas. Tem projetos que a gente tem desenvolvido com as lentilhas d'água, isso é um outro enfoque nosso, desde 2012, numa parceria que começou com uma visita do Dr. Eric Lam, colaborador nosso desde então, da Universidade Rutgers, de New Jersey, Estados Unidos. O professor Eric foi contemporâneo, colega da minha orientadora de mestrado na época, foi assim que eu conheci o professor Eric. Depois que ele soube que eu estava em Recife, ele entrou em contato e veio nos visitar. E ele já trabalha há muito tempo com as lentilhas d'água, né? Então, ele acabou nos convencendo a nos tornarmos também admiradores da lentilha d'água, que tem um potencial muito grande, né? É uma realidade muito grande para fitorremediação de efluentes, né? E para produção de biomassa, bioenergia, tem uma série de aplicações. A principal é essa, né? Um viés bastante ambiental de ser capaz de crescer em efluente humano, por exemplo, e fitorremediar águas eutrofizadas ou água muito poluída. Inclusive, por exemplo, fitoabsorver metais pesados, fármacos que estão em excesso em rios, em lagos. Tem muitos exemplos mundo afora. E a parte de produção de biomassa, né? É possível produzir amida, é possível produzir bioetanol a partir da biomassa das lentilhas d'água. E uma última aplicação que a gente também está se metendo a pesquisar, em colaboração também com outros grupos aqui de Pernambuco, é o uso dela em aquaponia, né, em sistemas fechados, em que, por exemplo, você usa excrementos animais, principalmente de peixes, né, de forma mais simples, porque já é um animal aquático, para servir de nutriente para a lentilha d'água, e ela adora, né, então, o nitrogênio, o fósforo, né, e outros nutrientes que vêm do excremento dos peixes, tilápia, por exemplo, tambaqui, já serve diretamente para ela crescer. Ela cresce super feliz, super bem nutrida. E essa biomassa depois é usada até diretamente como ração do peixe. Tilápia, por exemplo, adora lentilha d'água. Às vezes ela deixa de comer a ração comercial para comer lentilha d'água. É uma coisa impressionante. A gente fez uns testes aqui na Rural, Departamento de Pesca, e está sendo um trabalho bastante promissor, né? E claro, você tem aí o que a gente chama de sistema circular fechado, né? Ou seja, o dejeto de uma parte do sistema é a entrada de nutriente para o outro. E isso fecha, né? O que você precisa de entrada de energia aí? Sol, fotossíntese. Então, sol a gente ainda tem, né? Ainda bem. E o resto os próprios sistemas vai fazendo. Então, isso é bastante interessante que a gente tem trabalhado. Para finalizar essa minha parte, já falei demais agora, a gente também tem trabalhado com alguns aspectos de controle biológico, né? Uma tendência mais recente. Então, com algumas bactérias, que a gente chama de bactéria promotora de crescimento de plantas. Algumas espécies de bacilos, alguns fungos também, micorrizas, né? Então, isso também está sendo um enfoque nosso. Mas está estudando o quê? Adivinha? Proteômica. A gente quer saber o que muda na expressão gênica da planta hospedeira quando ela interage agora com essas bactérias ou com esses fungos simbiontes, né? Também para ajudar a selecionar, por exemplo, variedades de palma, variedades de cana ou de outras plantas cultivadas que interagem melhor com micorriza, com bacilos, que vão proteger essas plantas depois. Para a gente não precisar tanto de produto químico da agricultura, né? Isso é a tendência mundial, né? Não é só porque a Ucrânia está em guerra lá e o fertilizante está caro agora, as pessoas estão se mexendo para usar mais agricultura mais biológica, né? Mas porque realmente é algo mais inteligente, vamos dizer assim, de se fazer. A natureza está aí nos mostrando que isso funciona. Então, a primeira coisa a fazer é estudar para entender como isso funciona. Quem sabe, se der certo, usar na prática.
Isso, né? E você tem uma ferramenta aí muito potente do estudo da proteômica e pode ser aplicado em vários viés. Inclusive, né, a gente soube aqui pelo podcast, um grupo aqui que estudou um pouquinho sobre a sua trajetória, que você está com uma Sim. colaboração recente, né, com o professor Marcos André, também para um estudo da anemia falciforme. Eu queria saber um pouquinho o que é essa temática aí, o que é que vocês querem fazer. Vamos lá. Como eu falei, a gente tem muitas colaborações, né? Marcos André também é uma dessas, um dos coordenadores desses grupos aí de colaboração. Final de 2022, a gente se reuniu a convite deles, né? O grupo do Marcos André, o professor Antônio Roberto também, que trabalha com leucemias e doenças hematológicas. E eles nos procuraram. É claro, a gente também tem esse papel de pesquisa, não só na nossa área de interesse, em termos de aplicação agrícola, mas a parte clínica é muito forte também, né, na universidade e o próprio departamento de genética, né, na pós-graduação também. E uma das características que a gente gosta muito na proteômica, assim como na análise transcriptômica e outras, é que é algo extremamente transversal, né? A proteômica, como metodologia, ela é aplicada, você pode dizer, a qualquer tipo de organismo, em qualquer tipo de contexto biológico, né? Então, a ferramenta em si é a mesma, né? A gente vai identificar genes, proteínas, nesse caso, produtos gênicos diferencialmente expressos. E a temática do projeto é muito interessante, né? Eles estudam já há um bom tempo como é que essa variação de paciente para paciente ocorre na resposta à anemia falciforme com aparecimento de úlceras, né? Úlceras nas pernas e outros tipos de úlcera. Porque tem paciente que não desenvolve, tem paciente que desenvolve uma forma branda, tem paciente que desenvolve uma forma muito mais severa, mas em todos eles a anemia falciforme tem a mesma causa, né? É lá a mutaçãozinha numa única base, num único aminoácido, mas o tipo de resposta clínica é muito variável, às vezes dentro da mesma família, né? Então, eles estão interessados em comparar o proteoma, né, desses pacientes que têm manifestações clínicas da mesma doença, etiologicamente falando, mas manifestações clínicas muito diferentes, né? Então, o objetivo é esse, identificar proteínas diferenciais em pacientes com manifestação clínica diferente da anemia falciforme para as úlceras nas pernas. E aí, claro, tentar identificar um biomarcador, né? Então, o paciente, uma resposta possível, paciente que não desenvolve úlcera, não tem sintoma grave, olha, ele está expressando essa proteína X em grande quantidade. Olha, o paciente que desenvolve a úlcera na forma mais grave, olha, ele não expressa a proteína X. Então, isso acende o alerta para a gente que essa proteína X, produto do gene X, possivelmente é um biomarcador para gravidade. Então, esse tipo de informação interessa muito à indústria farmacêutica, a quem desenvolve possíveis tratamentos, ou, na pior das hipóteses, para um exame diagnóstico, né? O paciente saber se ele está ou não expressando a proteína X, e aí isso pode permitir ao médico antever um prognóstico aí possível e mudar a medicação. Não sei se eu fui claro, mas a ideia é essa, né? Veja que mudou o organismo, né? Não é mais planta, é ser humano, mas o enfoque da proteômica é absolutamente o mesmo. A gente tem colaborado com outros grupos, para vocês terem uma ideia, a gente teve até publicação com um grupo que estudou efeito do método de congelamento de embriões bovinos e caprinos no proteoma, né? Então, mesmo da zootecnia, né, na parte de inseminação artificial de animais, proteômica também pode ter uma aplicação, né? E teve, como a gente viu, alguns produtos nossos aí. Excelente, Tecílio. Eu acho que você abordou bem como que essa sua área tem uma aplicação para outras e essas colaborações que você pode ter, e esse projeto da anemia falciforme eu achei muito interessante, e sim, acho que muito legal também de você enfocar
essa diferenciação que existe entre os pacientes, mesmo com uma única mutação, numa única base, né, de um dos exons do gene. Então, é muito, muito interessante mesmo. Tecílio, então, assim, a gente já consegue ver muito, né, o seu panorama da pesquisa, mas eu também queria saber um pouco se você já atuou ou se você também trabalhou com alguma coisa que envolvia projetos de extensão ou divulgação da genética. A gente já trabalhei mais nessa área, né? Pretendo voltar a trabalhar mais nessa área. Eu me lembro que logo que a gente começou o LGPP, nosso laboratório, a gente teve umas atividades na época da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, já faz um tempinho, lá no Espaço Ciência, né? A gente tinha uma exposição para receber escolas públicas, né, de ensino fundamental, chamava Desvendando o Dogma da Biologia Molecular. Né? Então, a gente tinha várias práticas dos alunos tentarem visualizar isso de uma forma mais lúdica, né? Como é que é o DNA. Então, a gente tinha uma prática também de recebê-los que era investigar um gene, o que o gene fazia. Então, assim, a gente teve eu digo a gente, o grupo do laboratório, né, principalmente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, teve umas práticas nesse sentido de receber estudantes. E isso se estendeu por alguns anos, até próximo de anos da pandemia, onde a gente sempre colocava uma prática de extração de DNA, né, extração e visualização de DNA, aquela prática simples de extrair DNA de cebola ou de morango, né? De cebola a gente gosta mais porque tem gente que não gosta que fica um cheiro danado, né? De cebola, tem gente que não gosta, mas aquela fibra que você vê no finalzinho, mais de 80% daquilo ali, sim, é DNA, né? Não é só polissacarídeo. Então, e é interessante isso para você demonstrar principalmente para alunos de ensino básico, né? Como eles se vislumbram, como eles acham aquilo interessante, né? Poxa, dá para ver o DNA, né? Dá para ver, pelo menos, aquela massa de ácido nucleico, né? Ou seja, o DNA existe, né? Existe de fato, né? Igual o Papai Noel existe, né? Mas o DNA também pode ser extraído, né, daquele material. E eles sempre gostavam, então acho que o diagnóstico que a gente tinha é que anos depois a gente encontrava aí na biologia, ou às vezes até já na pós-graduação, pessoas que tinham participado dessa dinâmica quando estavam no ensino básico e lembravam, né? Falavam, nossa, olha, comecei a gostar dessa parte também, já naquela época, então é realmente muito importante. Uma coisa que me lembra bastante também, eu tenho conversado no CB, né, a respeito, é o Parfor, né, programa que a CAPES já manteve, voltou a ter agora, mas agora está numa roupagem um pouco diferente, que era um programa de formação de professores de ensino básico, né, fundamental e médio. Eu tive a oportunidade de participar há um bom tempo já, e a gente recebia, nos sábados, geralmente, professores da rede pública, principalmente da área de biologia, né, professor de ciências, e para a gente falar de genética, né, de uma forma que eles pudessem fazer práticas depois com os alunos deles. Então, por exemplo, essa extração de DNA simples que a gente faz em qualquer lugar, né, com detergente, com peneira, com materiais simples, eles também gostavam muito. E foi uma prática muito boa. Então, participar do Parfor, eu acho que foi uma atividade, vamos dizer assim, de extensão, né, que a gente pôde participar bastante. Eu tenho procurado o CCB, tem saído os editais, mas eu realmente não tive resposta ainda, não sei como é que eles estão organizando lá. É uma pena, né? A gente tem interesse em voltar a participar. Certo. E, Tecílio, aí, você também falou aqui com a gente, né, ao longo da sua fala, que você tem estudantes do seu laboratório de vários programas de mestrado e doutorado diferentes. Então, eu queria que a gente fizesse agora um resumo. Quantos programas, no final, você está atuando, que eu acho que foram vários, e você também teve experiência com a coordenação de pós. Como é que foi um pouco disso e como é que você vê hoje o cenário atual da pós-graduação? Pergunta difícil, hein? Bom, eu já participo desde que eu comecei
no Departamento de Genética da UFPE, eu sou credenciado no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. Hoje, né? Genética e Biologia Molecular. Até um pouquinho tempo atrás, que era só genética, né? Mas na prática sempre foi de Genética e Biologia Molecular, essa que é a verdade. Desde 2010 eu sou credenciado no programa de pós-graduação lá da UPE, Estudos de Ciências Biológicas, programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada. Também é um programa que eu gosto muito de participar, aprendo bastante lá com eles também, e é um grupo muito bom. Também já fui credenciado no programa de biotecnologia da Renorbio, Rede Nordeste Biotecnologia, e no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas aí da UFPE, do CB. Mas esses dois eu não estou mais credenciado. A CAPES impôs uma limitação também no número de programas que você pode se credenciar. Nas reformulações eu acabei me descredenciando, né? Sou credenciado também já há alguns anos no programa de pós-graduação em Biotech. Então, parece muito, mas são só 3, viu, Vilma? Hoje, atualmente, eu estou credenciado em 3 programas de pós-graduação. Pretendo também tentar me credenciar no programa lá da Rural, de melhoramento genético de plantas, embora eles tenham um enfoque não muito ligado à biologia molecular, né? O enfoque deles é o melhoramento clássico, mas eu já interajo há tanto tempo com tantos pesquisadores de lá, que quase que eu me sinto parte do programa, embora oficialmente não seja ainda credenciado. E mais recentemente a gente tem conversado com o PRODEMA, né, que é o Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional de Desenvolvimento Ambiental, né, que a UFPE tem um polo. Essa semana ainda conversei com professores de lá, me parece que eles estão querendo abrir novos credenciamentos. Enfim, estou em 3 programas, o que já dá uma demanda bastante boa para a gente trabalhar. Mas, claro, a gente sempre está aberto a poder contribuir com outros programas, claro, se tiver pertinência, nossas linhas de pesquisa e se a gente puder contribuir com o programa. Quanto à coordenação, né, tive a honra de ser coordenador do PPGG, hoje PPGG-BM, né, Programa de Genética e Biologia Molecular, de 2016, julho de 2016 a julho de 2020. Não é uma tarefa tranquila, né? Não tem o glamour que todo mundo acha que tem, mas, assim, eu aprendi bastante. Eu acho que foi uma fase, para mim, embora bastante demandante, né? A gente não consegue, ou pelo menos eu admiro quem consegue manter o ritmo de pesquisas e aulas e a coordenação junto. A gente ouve tanta gente dizer isso, né, e não dá o devido crédito, mas de fato você só passa a acreditar quando é você que passa por isso. Mas de fato a coordenação do programa de pós exige muito tempo, muita atenção, muito foco, pelo próprio sistema de pós-graduação que a gente tem no Brasil, né? Ele é altamente dependente de uma certa burocracia, vamos dizer assim. É claro que isso tem melhorado bastante, já foi muito pior. Cada mandato é de 2 anos, eu fui reconduzido para mais um, e eu acho que é o suficiente, né? Porque realmente eu precisava voltar para o laboratório, eu precisava voltar para as atividades. É muito complicado você equacionar isso tudo, continuar orientando, continuar com as aulas e a coordenação. A coordenação exige muito, né? Não só dentro da instituição, mas como é o sistema de pós-graduação no Brasil, também exige bastante de você fora da instituição, né? A CAPES, ela monopoliza a pós-graduação no Brasil, a gestão de pós-graduação é muito centralizada e, por muitas razões, isso é muito bom, né? Porque te permite avaliar cursos, é um trabalho muito sério mesmo. Quando a gente conhece lá de dentro da CAPES, a gente vê que tem muita gente boa trabalhando muito para que pós-graduação continue funcionando nesse país. E, claro, à luz do que a gente passou, né, eu peguei, no meio das minhas gestões, eu peguei 2019, 2020, então foi um caos de corte, né, a gente estava
da noite para o dia você descobre que você não tem bolsas que você tinha, os alunos vão ter que se virar, e projetos com corte, enfim, é bom nem lembrar direito, ou é bom lembrar mesmo para evitar que aconteça de novo, né? Então, realmente, foi um período muito ruim, né? Como eu vivi metade da gestão com uma abordagem, um contexto, vamos dizer assim, político para ciência, tecnologia e educação, e outra metade com outro contexto político para ciência, tecnologia e educação, isso ficou muito nítido para mim, a água e o vinho, né? Como é importante a gente tomar cuidado com isso, como universidade, pesquisa, pós-graduação, é altamente dependente de ingerência política, infelizmente, né? Nada nos protegia, nenhuma lei nos protegia, por incrível que pareça, nem fora, nem dentro da instituição. Então, uma canetada lá em Brasília, por mais irresponsável que seja, era o suficiente para, de um dia para o outro, arrancar, por exemplo, metade do que a gente tinha de bolsa no programa. Mas, como diria Galileu, e pur se move, né? Então, resiliência é com a gente mesmo, e vamos lá, estamos aí. Aprendi muito com os colegas na época da coordenação, quem já foi coordenador, quem não foi, mas gosta de ajudar. E acho que é isso, acho que o principal numa pós-graduação é isso. Cada docente ter consciência do quanto ele está contribuindo, se ele está contribuindo com o programa ou se ele está só usufruindo do programa. Isso não é bom. O programa não se sustenta, né? Ele precisa que todos contribuam, com aula, com projetos, orientações e, enfim, publicações, obviamente, né? Sempre que possível. Mas foi uma experiência muito boa, Vilma, a coordenação. Eu acho que todo mundo devia passar pela coordenação pelo menos um mandato, né? Você tem programas aí, nítido, programas onde só um ou dois professores foram coordenadores e programas em que todos já passaram pela coordenação. É nítida a diferença. Todo mundo é mais colaborativo, todo mundo é mais integrador, né? E sempre o objetivo é o programa, não é cada um o seu objetivo. Vale a pena. Muito bem, Tecílio. Bom, vou fazer aqui a minha última pergunta, e nela já aproveito também para te agradecer e comentar que, assim, eu tenho notado você numa fala muito consistente, que também aborda várias questões, não só da pesquisa, né, do nosso ensino, mas também da ciência de um modo geral. Então, eu acho que uma coisa que a gente também precisa deixar aqui um pouco para os nossos ouvintes e os nossos estudantes é o que a gente pode ter de uma perspectiva futura. Então, eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que você vê o futuro da área que você vem trabalhando e, de maneira geral, como é que você vê esse futuro alinhado à ciência de modo geral? Eu estou bastante esperançoso, não só por causa do novo contexto para a ciência, tecnologia e educação que a gente tem tido, tanto em nível federal e várias iniciativas também em nível estadual, em próprio nível intra-organizacional da nossa universidade. Eu acho que, assim, as demandas aumentaram bastante e vai demorar um tempo ainda para a gente recuperar o estado que a gente tinha antes de tanta calamidade, né, desde 2019 para cá nessa área. Mas as oportunidades estão surgindo, esse renascimento todo de procuras, principalmente pelos alunos, está sendo muito marcante, eu tenho percebido isso. Então, isso nos motiva muito a insistir, a investir mais, a receber esses alunos que estão com mais interesse, né? Eu acho que ciência não é gasto, ciência é investimento, né, Vilma? Isso tem que estar claro nos nossos gestores. E acho que as lições devem ter sido aprendidas, né? Muitas lições devem ter sido aprendidas, tanto com a pandemia quanto com a péssima gestão nessas áreas que a gente tem tido até há alguns anos. Então, assim, eu fico bastante feliz, eu acho que a perspectiva é a melhor possível. A gente tem visto muitos investimentos em melhorar a infraestrutura, viu? Eu acho que isso é um ponto que a gente vem lutando desde sempre. Veja, eu
eu peguei o bonde andando, né? Quando eu cheguei no departamento, essa luta já vinha com outros colegas, né? Que ainda estão na ativa hoje lutando bastante. Algumas dessas lutas eu acompanhei de perto, participei, né? A Redes, os Proinfras, o CT Infras, o professor Marcos, a professora Neide, a professora Mônica, outros colegas do departamento. Muitas vitórias foram obtidas, então a gente tem um parque de equipamentos, vamos dizer assim, suficiente para fazer o trabalho das nossas áreas, né? Falo pela minha área, né? Pela área mais próxima que eu trabalho, que são as ômicas, né? Que de fato é uma área cara para se trabalhar. O custo é elevado, isso não é desculpa de pesquisador, não. Pesquisador dessa área tem fama de ser meio chorão com dinheiro, mas fica complicado você, no ano, aprovar 15 mil, 20 mil reais para fazer, seja genômica, seja transcriptômica, proteômica pior ainda, metabolômica pior ainda. E a gente teve aula ao todo dólar, né, de vários anos para cá. Então, assim, algo que a gente conseguia fazer com 30 mil reais em 2011, 2012, hoje com 30 mil reais você não compra nem material plástico para fazer. Essa é a realidade. E a gente tem que encarar essa realidade. Então, assim, tudo ficou absurdamente mais caro. Eu me lembro de iniciativas com o CT Infra para compra de equipamento da universidade em 2012, e que o espectrômetro de massas para fazer a proteômica de alto desempenho era 2 milhões de reais na época, que a gente conseguiu ainda um preço com desconto. Mas não foi interesse na época comprar. Se você for comprar hoje, é 9 milhões de reais. O mesmo equipamento. Então, assim, quem perdeu o bonde, por causa disso a gente vai desistir? Não, a gente tem que tentar outras formas. Não ficou mais caro só para a gente, ficou mais caro para o mundo inteiro. Então, a demanda continua. Quando a gente se une, quando os pesquisadores se juntam, Vilma, de fato, né? Quando eles se juntam para valer, dificilmente não dá certo. Né? Acho que o maior desafio é esse, e a gente tem aprendido, né? O equipamento como esse que eu falei não atende só a proteômica. Não é só o professor Tercílio que vai usar. O CB todo vai usar. Você faz muita coisa. Você analisa o que você quiser, quali quantitativamente. E não é para servir só um grupo, é para servir toda a comunidade científica, estadual, regional. Tem que ser por aí. Por aí tem funcionado. E a perspectiva que eu vejo é por aí. Uma boa perspectiva que a gente tem é o famoso prédio da genética, né, Vilma? Que é algo que a gente recebeu lá em 2009, por uma série de razões. Está na planta, né? Vou imaginar assim, está na planta. Mas a UFPE tem tido cada vez mais demanda por uma infraestrutura como essa, por um núcleo que trabalhe com genética de todos os organismos, na área clínica, na área ambiental, na área agrícola, na área de saúde, enfim, na área de pesquisa básica, com as ômicas exploratórias, uma facility, né, para prestar serviços. Não precisa ter cada professor os equipamentos. Pode ter um único equipamento, que ele seja multiusuário para toda a comunidade científica. O mundo funciona assim, né? Tem dado certo em vários lugares. Não só fora do país, aqui no Brasil também. Aqui em Pernambuco a gente tem ótimos exemplos. Então, o caminho é esse. Claro que falar é muito mais fácil, né? Quando você vai lá para a gestão, a gente vê que é um pouquinho mais complicado. Mas acho que o nosso principal papel é esse, né, Vilma? Continuar insistindo, continuar mostrando que os resultados acontecem, realmente aplaudir um aluno quando termina uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um projeto PIBIC, porque realmente não é fácil. Para a gente, não é fácil para o aluno, então tem que ser muito aplaudido quando a gente consegue um resultado. E todo resultado é um resultado, né? E seguir adiante. Que venham editais, que venham oportunidades, quando não vê a gente procura, até achar. E a gente faz o que gosta, né? Deveria ser assim. Se a gente faz o que gosta, por que reclamar, né? Vamos continuar fazendo. Tá certo, Tercílio. Então, eu agradeço bastante, né, a sua conversa aqui conosco. Agradeço ao Edgar pela sua primeira transmissão. Professor, Obrigado. muito obrigado por esse encontro.
nos proporcionando conhecer mais um dos laboratórios do Departamento de Genética da Federal de Pernambuco. E, Estamos à assim como a disposição. sua, muito obrigado novamente. Permitir conhecer a sua trajetória foi muito interessante. Eu adorei a parte que o senhor falou sobre essa questão das mudanças climáticas, de como fazer a ligação da ciência básica com essa ciência mais aplicada. Às vezes a pessoa não consegue enxergar essa conexão. E por isso, a todos os ouvintes, muito obrigado por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais.